Aqui é a professora Tassiana e eu tô aqui, gente, para ensinar vocês a entender o que é um texto não literário. E juntamente com essa compreensão do que é um texto não literário, a gente vai resolver algumas questões que já caíram aí em várias provas da Banca Vunesp. Vamos lá, então? Gente, não literário, o que quer dizer isso? Que não é literário, que não tem as características de um texto literário, tá? E se ele não tem as características de um texto literário, eu preciso saber quais são as características desse texto literário, não é? E para isso, eu convido vocês a voltar a uma aula anterior, tem uma aula direitinho, eu explico todas as características, dou exemplos, a gente faz exercício, tudo bonitinho, tá? Porque é necessário que você assista a aula anterior para que você tenha contato aí com essa ideia de texto não literário. Vamos lá? Bom, pessoal, nós vimos anteriormente que o texto não literário, ele tem a função do entretenimento, a função da diversão, a função de emocionar. O texto não literário, ele vai ser justamente o oposto disso, tá? Então é importante que a gente infira quais são as características principais. Uma delas é informar. Gente, vamos parar para pensar. Se eu quero informar alguém de algo, eu quero que realmente essa pessoa se intere do que eu estou escrevendo. Eu quero que realmente ela compreenda, ela interprete o que eu estou escrevendo. Para isso, eu não posso me utilizar de uma linguagem diferente, de uma linguagem muito rebuscada, de uma linguagem inacessível e de uma linguagem passível de vários tipos de compreensão, como acontece no texto literário, tá? Então, as palavras, elas querem dizer o que elas realmente dizem, né? É o sentido cru, é o sentido do dicionário, é o sentido denotativo, ok? Esse texto, ele tem como função também esclarecer. Ninguém esclarece com figuras de linguagem, com palavras de sentido figurado. A gente esclarece as coisas tentando deixar mais fácil, não é? Então, quanto mais acessível, quanto mais fácil a linguagem, quanto mais básica for a linguagem, mais fácil a gente adquirir aí a compreensão desse texto não literário, tá? É um texto que tem como função ser útil ao leitor, ou seja, ele passa uma informação importante. Esse texto, ele apresenta um ponto de vista, ele apresenta uma descoberta científica, ou seja, ele tem uma utilidade para esse leitor. Geralmente são textos informativos, né? São textos focados ali em passar uma informação, em fazer com que essa informação ela chegue a um maior número de pessoas. E lembrando que as pessoas, por exemplo, que leem uma notícia num jornal, são pessoas de todo tipo, todo grau de escolaridade, todo tipo de cultura. Então eu tenho que escrever um texto que seja acessível a todos, tá? Acessível a todos. E eu tenho que garantir que todos tenham a mesma compreensão dele, ok? Outro ponto importante. Já pensou a gente passar uma notícia e o pessoal do bairro tal entendeu de uma forma, o pessoal de uma classe social mais favorecida entende de outra forma. Ou seja, significa que essa notícia ela não foi bem escrita, tá? A linguagem ela tem que ser clara, sem rodeios, a gente vai direto ao ponto, tá? Com clareza, não pode ter dúvida no que o autor quis dizer. Ela tem que ser objetiva, tá? O quanto antes as informações chegarem ao leitor, melhor, tá? Mais motivado ele fica a leitura. E quais são os tipos, né? Onde eu encontro essas características? Nas notícias. Pensa, a notícia ela é de um interesse de uma população inteira. Então, eu tenho que primar por uma linguagem clara, direta, objetiva, justamente por conta disso, porque ela tem que ser acessível a todo tipo de pessoa. As reportagens. O que é uma reportagem, pessoal? A gente, às vezes, tem uma notícia, mas a gente tem um aprofundamento, uma discussão com informações maiores a respeito ali dessa questão que está sendo apresentada, tá? Então, a reportagem ela é mais densa, ela é mais completa que a notícia. Então, eu também, né, se eu quero apresentar informações mais aprofundadas a respeito de algo, todo mundo tem direito à informação. Então, essa linguagem ela tem que ser direta. As entrevistas. Bom, imagina, você vai entrevistar alguém e essa pessoa é cheia de ambiguidades, ela começa a dizer coisas com duplo sentido. Gente, o que vai acontecer nessa entrevista? Né? As pessoas, cada um vai entender de uma forma.
E aí isso pode dar margem para compreensões completamente equivocadas, né? Totalmente diferentes do que o autor da frase ou a pessoa entrevistada disse. Então, numa entrevista, a gente tem que se preocupar bastante com essa questão da linguagem, né? A gente deve utilizar a linguagem que não seja passível de várias interpretações. Cartas comerciais. Se o teu objetivo, né, é vender alguma coisa por meio desse texto, óbvio que você tem que primar por uma linguagem clara, direta. O texto científico, vamos imaginar, descobriram a cura de uma doença rara. Imaginem se o texto ele fica escrito numa linguagem acessível a poucos, né? Ou se nesse artigo científico aí o autor usa palavras de duplo sentido, cada um interpreta de um jeito, não pode, né? Os livros didáticos, imagina você estudando lá história ou estudando até mesmo o conteúdo gramatical. E a linguagem utilizada é uma linguagem que apresenta figuras, que as palavras elas têm que ser interpretadas e cada um entende de uma forma. A gente não vai cumprir com a função do livro didático, que é ensinar. Manual de instrução. Imagina, você compra uma TV nova, você vai ler o manual de instrução dela e aí cada um interpreta de uma forma. Ninguém vai conseguir ligar essa televisão. Os dicionários, né? O verbete do dicionário, ele tem que ser claro, ele tem que ser direto, sem rodeios. As enciclopédias, pode ser que alguns aqui não saibam que é uma enciclopédia, mas antes da internet, a enciclopédia era tudo que a gente tinha para fazer consulta. O Google substituiu a enciclopédia, né? Onde a gente podia fazer os trabalhos de escola, enfim. Tinha uma famosa, chamava Barça. Mas é um livro que tem o significado de tudo aí, né? Basicamente de tudo. As receitas de culinária, imagina, gente, cada um interpretando essa receita de uma forma. A receita não vai dar certo, né? Um guia de beleza, mesma coisa, uma bula de remédio. Imaginar, eu tomo esse remédio desse jeito, o outro entende que é para tomar de outro, e aí não sara da doença, como que fica? Prejudicial, tá? Então, a linguagem é clara, direta, objetiva, é a linguagem do dicionário. Lembra da palavra céu? Se eu for procurar céu no dicionário, vai ter o quê? O céu é o azul ali que fica sobre os planetas, enfim. Agora, se eu for procurar o significado da palavra céu e tiver escrito céu da boca no meu texto, e eu não sei o que significa céu, eu jamais vou chegar à compreensão do que seja céu da boca olhando no dicionário. Por quê? Vai ser difícil, né? A gente precisa interpretar. Aqui é necessária a interpretação. E a interpretação, gente, ela é fruto de um texto literário, cujas palavras estão no sentido figurado, tá? Aqui a gente diz que as palavras estão no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal. A palavra foi criada para ter esse sentido. Se a gente, por exemplo, a palavra manga, ela foi criada para ser a fruta. Se a gente usa a palavra manga para designar a manga da blusa, ela não está no seu sentido literal, tá? Alguns exemplos aqui de textos. Olha a notícia, né? Barragem se rompe em Pedro Alexandre, na Bahia. Prefeito de cidade vizinha pede a moradores que deixem as suas casas. Não existe aqui, gente, nenhuma palavra que tenha um duplo sentido. Eu não sei o que significa deixem. O que significa prefeito? Não existe esse tipo de coisa. A gente consegue abstrair o significado de tudo e de forma correta, né? Coerente. Por quê? Porque essa notícia ela interessa a um número muito grande de pessoas com todos os níveis de escolaridade, tá? França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na Guerra da Argélia. Isso aqui é uma reportagem. Isso aqui é uma notícia. Como que eu sei que é uma reportagem? Além da notícia, a gente também tem uma discussão a respeito do assunto. Ou seja, isso aqui é mais aprofundado, tá? Mas também tem que ser acessível a todo tipo de gente. Então, ó, o reconhece, ele não pode ter duplo sentido, tortura não pode ter duplo sentido, país não pode ter duplo sentido. As palavras, elas estão empregadas no seu sentido literal, ok? Outro exemplo bacana aqui, né? O manual de instrução, dá uma olhada. Instruções para o uso de colete salva-vida. Imagina se a gente emprega uma palavra passível de uma interpretação e cada um interpreta de um jeito. As pessoas morrem, né? Dentro desse contexto aqui, ó. Coloque o colete salva-vidas pela cabeça, coloque a cinta ao redor do corpo apertando o fecho, ajuste
puxando as extremidades juntamente com a presilha, enfim. Ninguém fica com dúvida no que fazer aqui. E aqui uma receita de omelete. Também, se eu não sigo o passo a passo da receita, pode ser que ela não dê certo. E aí os ingredientes, 2 ovos, uma pitada de sal, presunto, queijo, a quantidade, né, correta aqui, tempero verde. E aí o que eu devo fazer? Bater os 2 ovos, enfim. A todas as palavras, nenhuma delas é passível de interpretação ou de uma ambiguidade, de um duplo sentido, tá? Aqui, gente, eu coloquei um trecho da entrevista da Clarice, né? Da entrevista escrita. Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? É um nome latino, não é? Tá vendo? Não tem nenhuma dúvida com relação à questão perguntada. Aí ela responde. Eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando. Embora rolando aqui esteja no sentido figurado, mas ninguém vai deixar de interpretar o rolando da maneira como... Ninguém vai interpretar algo que rola, né? Algo que foi acontecendo, ok? Percebam que mesmo o emprego da palavra figurada, ela não permite uma duplicidade de conteúdo, né? Perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece com lis e peito em latim. É um nome que, quando escrevi no meu livro, Sérgio Milliet, e era completamente desconhecido, é claro, disse assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo, e não era o meu nome mesmo. Você chegou a conhecer Sérgio Milliet pessoalmente? Nunca, porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil, porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que não conhecia as pessoas que escreveram sobre mim. Percebam, gente, que é um texto de fácil compreensão, todo mundo entende a mesma coisa, mesmo esse rolando estando no sentido figurado, ele não permite um duplo sentido nesse contexto, tá? E vamos aqui a uma questão bem inteligente. Aprender sem pressa. Por que as crianças com menos de 6 anos não devem ser matriculadas no primeiro ano do ensino fundamental? Essa é a pergunta que muitos pais que consideram seus filhos maduros e prontos para enfrentar o ensino das letras e dos números do modo formal que nossas escolas ensinam, usem elas este ou aquele método de ensino e alfabetização. Nossa sociedade foi bombardeada com informações apontando caminhos para um futuro de êxitos e uma carreira bem-sucedida de quem ainda está na infância. Quanto mais cedo a criança começará a aprender, melhor serão as suas chances de sucesso, afirmam de maneira geral esses estudos. E isso resultou numa corrida das famílias em busca da melhor formação para os indivíduos. Reforço escolar, alfabetização precoce, cursos das mais variadas disciplinas e atividades e etc. passaram a fazer parte de uma agenda carregada das crianças já a partir de 3 anos, quando não menos. As escolas atentas ao movimento da comunidade responderam à altura. Trouxeram para a educação infantil o modelo de funcionamento do ensino fundamental. Dessa maneira, crianças de 3, 4 anos passaram a usar carteiras em sala de aula, a ter professores especialistas e a brincar livremente apenas no horário do recreio. Já na década de 90, vimos crianças viverem essa correria rumo ao sucesso, com seus pais sempre metidos nessa necessidade louca de forçar o filho a ser um bom, de preferência o melhor estudante. Mas parece que todo esse esforço não deu muito certo pelos resultados que observamos. As universidades passaram a receber jovens cada vez mais infantilizados, que relutam em finalizar seus estudos na graduação, e os pais a enfrentar ainda no decorrer do ensino fundamental a falta de vontade dos filhos de se comprometer minimamente com os estudos. Foi então que novos estudos passaram a ser difundidos, apontando a necessidade de a criança ter mais liberdade para ser criança e, de fato, viver a infância na hora certa. Foi por esse motivo que surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra o movimento que prega menores demandas dos pais aos filhos, para que eles tenham tempo para brincar e para o ócio. Questões fundamentais para uma vivência infantil tranquila e produtiva. A criança de 5 anos e até mesmo a de 4 pode se alfabetizar por interesse próprio e aprender muito mais com o apoio dos professores da educação infantil, que, aliás, têm a mesma formação dos professores dos anos iniciais do fundamental. E ela pode fazer isso brincando, sem ter de fazer lições e participar de aulas expositivas. Aqui nós temos, gente, um belo exemplo de uma reportagem. Porque além de passar uma informação, o que a gente tem? Um aprofundamento da questão. A gente não tem uma simples passagem de informação. A gente tem um aprofundamento. Ela vai buscar base na história,
ela vai buscar base na psicologia e, consequentemente, embasa aí a ideia inicial do texto, tá? Vamos ver a questão agora. A leitura do texto permite inferir que as crianças com menos de 6 anos, na perspectiva da autora, podem ser produtivas com uma infância em que tenham tempo para brincar e para o ócio. Vamos ler todos? Tornam-se mais produtivas e inteligentes se são alfabetizadas com aulas expositivas. No texto não fala isso. Ele inclusive critica, por exemplo, uma alfabetização precoce, com carteiras, né? Devem ser alfabetizadas por professores que também dão aulas no ensino fundamental. O texto não fala isso, ele fala que a grande maioria também dá aula no ensino fundamental. A formação permite dar aula, né, na educação infantil e no ensino fundamental. Precisam estreitar laços afetivos com pais e professores para serem autônomas. O que é uma criança autônoma? Uma criança que faz o que ela quer, que tem iniciativa, né? O texto também não menciona isso. Não fala sobre isso. Embora isso possa até ser uma verdade, né? O texto ele não menciona isso. Aprendem mais se a escola de educação infantil funciona como a de ensino fundamental. O texto fala que elas devem se diferenciar, porque se a gente coloca a carteira na educação infantil, de nada fica diferente, né? Então só nos resta aqui a alternativa A mesmo. Elas podem ser produtivas com uma infância com tempo para brincar, para o ócio, dá para fazer tudo, né? Dá para a gente aprender e brincar ao mesmo tempo. O segundo texto. Só o começo. O Brasil conta, enfim, com uma carta essencial de direitos de aprendizagem e obrigações da escola, batizada Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Incompleta, de certo, pois falta a parte do ensino médio, e mesmo quanto ao fundamental, há pendências no texto recém-homologado, uma vez que não se resolveu a questão decisiva da educação religiosa. Ainda assim, é um bom começo. Só o começo, ressalve-se. Um documento com objetivos claros não garante, pelo simples fato de existir, que venham a ser alcançados já em 2020, quando a base deverá estar implantada. Resta um trabalho hercúleo pela frente. De todo modo, não deixa de ser admirável que o passo inicial tenha sido dado. Desde 2015, o Ministério da Educação logrou apresentar 3 versões anteriores da BNCC. Os equívocos de fundo ideológico do primeiro documento foram expurgados a tempo, assim, ainda que num processo de discussão de início desorganizado. De 12 milhões de conteúdos colhidos em consulta pública, a BNCC progrediu para um documento mais concatenado e útil, apesar de longo, 466 páginas. Será necessário que governos estaduais e prefeituras concretizem os objetivos em currículos adaptados às condições regionais e locais. Cumpre ainda produzir material didático coerente com a base e treinar professores nas técnicas didáticas correspondentes. Em paralelo, haverá que adequar sistemas e exames de avaliação, mais do que verbas imprescindíveis, mas escassas, o governo demandará um empenho de coordenação e liderança do governo federal, que talvez só se apresente com sorte após a eleição presidencial de 2018. Então, pessoal, o que nós temos aqui dentro desse texto? Esse texto é o que a gente chama de um editorial, tá? O editorial é um texto que apresenta uma opinião do jornal, tá? É por isso que ele não tem o nome do autor dele, tá? É como se o próprio autor fosse o próprio jornal. É interessante porque, nesse ponto de vista, o editorial ele apresenta qual é o viés ideológico de pensamento de um jornal, tá? Para a gente não cair aí em armadilhas, ok? Então, olha só. No editorial, a frase "ainda assim é um bom começo" no terceiro parágrafo permite que, vamos lá, voltando ao terceiro parágrafo, ó. Ainda assim é um bom começo. O que é um bom começo? Só que aqui não basta a gente ler só o terceiro parágrafo. A gente vai ter que ler o quê? O parágrafo anterior, para entender o que é esse assim, né? Incompleta, de certo, pois falta parte do ensino médio e mesmo quanto ao fundamental, há pendências no texto recém-homologado, uma vez que não se resolveu a questão decisiva da educação religiosa. Então, embora a BNCC já exista, ela ainda conta com algumas lacunas, né? Mesmo assim, mesmo tendo essas lacunas, ainda é um bom começo. Então, pessoal, a gente tem claramente um editorial e aqui fala "ainda assim é um bom começo" da frase que a gente leu anteriormente, tá? Então, olha só,
O grande alcance da BNCC parece ter superado pequenos problemas da elaboração do documento homologado sem pendências. Vamos ver, vamos ler todas. O percurso de elaboração da BNCC merece ser elogiado, uma vez que não houve contratempos prejudiciais ao documento. A possibilidade de um propósito na elaboração da BNCC se perde, já que muitos contratempos limitam sua qualidade. Só que a gente fala que ainda assim é um bom começo, a gente tem uma visão positiva da BNCC, né? Mesmo que ela tenha algumas lacunas, é uma visão positiva, tá? A série de problemas que ocorreu durante a elaboração da BNCC fez com que ela se tornasse um documento ineficaz. Jamais, essa aqui está completamente errada. O documento da BNCC ainda apresenta problemas, mas sua homologação vale como propósito de melhoria da educação brasileira. O texto também não fala isso, né? Não é a homologação que faz com propósito, né? É o saber fazer, né? É o cumprimento da lei. Vamos lá, ó. A possibilidade de um bom propósito na elaboração da BNCC se perde, não se perdeu. Se ela se perde, ela não tem uma noção positiva, tá? O grande alcance da BNCC parece ter superado problemas de elaboração do documento homologado sem pendências. Aí é que tá. Olha só essa questão. Não foi homologado sem pendências. Eles sabem que tem pendência, que não fala no ensino médio, que não fala da educação religiosa, tá? Então, esses sem pendências aqui é que tá o problema. Então, não pode ser essa. Se não fosse esse sem, a gente poderia entender como correta. Então, a gente tem a alternativa B, né? O percurso de elaboração da BNCC merece ser elogiado, uma vez que não houve contratempos prejudiciais ao documento. Ou seja, não tem nada que deixe o documento invalidado ou deixe o documento como sendo algo negativo, tá bom? Vamos para a próxima. Universidade e Inteligência Artificial, o advento dos robôs. Sempre houve em países desenvolvidos forte relação entre necessidades da sociedade e boas universidades. Desde a emergência da inteligência artificial, sua função principal foi a de preparar estudantes para os papéis necessários à época. Como pessoas letradas para conduzir os negócios da alma ou do Estado na Europa medieval ou, mais recentemente, posições demandadas pelo mercado de trabalho. Da mesma forma, coube às instituições de ensino superior produzir conhecimento que permitisse avanços no enfrentamento de desafios e no estabelecimento de novas fronteiras. Como nos lembra Joseph Aoun, os seres humanos caminharam na Lua, dividiram o átomo e desenvolveram a internet a partir de pesquisas realizadas em universidades. Mas há hoje, frente à emergência da inteligência artificial, uma lógica diferente. A velocidade de extinção de empregos aumentou e passou a atingir até mesmo trabalhos que demandam competências cognitivas não rotineiras. Quando se lida com máquinas que aprendem, não basta demandar maior escolaridade dos seres humanos, nem ensiná-los a pensar. Há que se ensinar a pensar diferente. Esse é o novo desafio para a universidade. Ela deve ensinar os alunos a aprender ao longo da vida e oferecer cursos de diferentes durações e intensidades para profissionais que mudam constantemente de postos de trabalho. Deve também ensinar competências que são especificamente humanas, em que nos saímos melhor que robôs, como pensamento crítico ou resolução criativa e elaborativa de problemas, e promover duas características interligadas, a imaginação e a curiosidade. Para isso, deve-se ligar em redes a outras escolas terciárias, criando o que a ONU chama de multiversidade. Precisa ainda acompanhar os egressos em seus caminhos profissionais com atividades que complementem a formação recebida, inclusive cursos que não necessitam ser previamente definidos, como de graduação ou pós, com certificações por blocos independentes ligados às necessidades de recapacitação de cada um. Isso não vai resolver todo o problema criado pela automação, mas formará com certeza seres humanos mais aptos a enfrentar suas consequências. Reportagem, né? E se vocês ficarem aqui em dúvida no significado de egresso, egresso é que se afastou, que não pertence mais a um grupo. De acordo com o texto, a aplicação da inteligência artificial em máquinas e processos exige plena gestão dos negócios, assim como a abertura de novos cargos gerenciais, requer menor índice de compreensão dos processos,
bem como da facilidade de tomada de decisão. Não, a gente tem que compreender muito mais os processos, né? Demanda constante atualização profissional para o desenvolvimento de novas competências. Até é verdadeira, só que o texto ele não fala isso, né? Exige a criação de organizações complexas do mesmo modo que possibilita o aumento de postos de trabalho. O texto, gente, ele deixa claro a negação de postos de trabalho, né? A tecnologia, ela tira alguns trabalhos das pessoas, né? Carece de pessoas com informação técnicas habituadas a realizar tarefas que prescindam de criatividade. Não, muitas vezes são tarefas autônomas, tá? Aí a gente fica entre essas duas. Eu gosto de resolver junto com vocês, porque eu acredito que a dificuldade que eu apresente aqui deva ser a mesma de vocês, tá? Então, olha só, exige plena gestão dos negócios, assim como a abertura de novos cargos gerenciais. Profissões vão aparecendo, né? Umas vão entrando em desuso e outras vão aparecendo. E aqui exige a criação de organizações complexas, do mesmo modo que possibilita o aumento dos postos de trabalho. Não só o aumento dos postos, mas eu acho que existe aqui uma compensação. São alguns trabalhos que entram em desuso para a gente encontrar outros, né? E aí só nos cabe a alternativa A. Então, pessoal, o que a gente percebe? O texto não literário, ele é mais fácil de ser compreendido, tá? Só que, por outro lado, as questões, elas começam a trazer textos mais extensos. Quando a questão, ela vai direto ao foco, ó, no segundo parágrafo, né? Na linha tal, isso já facilita a gente já identificar ali no texto. No caso dessa questão 9 aí, a gente fica meio perdido mesmo. Se não lê o texto com atenção, é o tipo de questão que a gente tem que ler o texto mais de uma vez, tá? Mais de uma vez para a gente conseguir entender aí a resposta correta. Espero tê-los ajudado e eu espero vocês também na próxima aula, hein, gente? Tem muita coisa boa para a gente ver ainda. Até mais, galera!